Vamos começar sabedoria talmúdica com o tema de pais e filhos. Vamos ver algumas passagens no Talmud que nos falam sobre a relação pais e filhos e nos transmitem algo a respeito disso. Há uma passagem famosa no Talmud que nos conta o seguinte: quando estavam se despedindo, certa vez se encontraram dois sábios talmúdicos, Rav Nachman e Rav Yitzchak. Um se chamava Rabino Nachman e outro Rabino Yitzchak, e eles, após terem estado juntos, estudando, se aprofundando, etc., chegou a hora de se despedir, e quando eles estavam se despedindo um do outro, disse Rav Nachman para Rav Yitzchak: Yevarcheni mar, por favor, me abençoe. Então, Rav Nachman se considerava um discípulo, ele admirava o outro colega, o mestre Rav Yitzchak, e antes de se despedir, pediu que ele o abençoasse. Rav Yitzchak também admirava e considerava muito Rav Nachman, respondeu para ele o seguinte, disse para ele o seguinte: eu vou te dar um exemplo com que se assemelha essa situação, essa bênção que você me pede. Então, se a gente tomar como exemplo uma pessoa que estava percorrendo o deserto árido, seco, um sol muito grande, e essa pessoa se encontrava naquele momento num estado de fome, de sede, cansaço, abatido, etc. E no meio daquela situação, naquele estado que ele se encontrava, num determinado momento ele se depara com um oásis, o Matzah Ilan, ele encontra uma árvore, Shepeirotav Metukin, com frutos saborosos e doces, Vetzilona com uma bela sombra, que ele podia descansar um pouco, se proteger do sol e ainda saboreando frutos deliciosos. E se tudo isso não fosse ainda suficiente, havia também um córrego, uma corrente de água que passava embaixo, próximo da árvore. Ou seja, que ele podia se abastecer também para saciar sua sede. Então, o que fez esse homem que estava faminto, sedento, cansado? Ele comeu, provou dos frutos saborosos dessa árvore. Ele bebeu da água do córrego. E sentou para descansar na sombra dessa árvore. E assim ele se refez, se revigorou. Quando ele finalmente se levantou e precisava prosseguir caminho, então ele resolveu se despedir da árvore. Então, olhando para a árvore, ele disse o seguinte: Ilan, Ilan, bameh avarechecha. Árvore, árvore, como eu posso abençoá-la? Você foi tão útil para mim, você foi tão oportuna para mim nesse momento. Então, com que e como eu posso já abençoá-la? Se eu desejar que os teus frutos sejam doces e saborosos, eles já são. Se eu te abençoar desejando que a tua sombra seja boa, seja uma sombra que proteja do calor do sol, a tua sombra já é super agradável. Se eu quiser te abençoar desejando que haja uma corrente de água que passe perto de ti, embaixo de ti, isso já acontece, já ocorre. Então aqui tudo está ótimo, perfeito. Então diz o homem: o que me resta dizer? Que bênção eu já posso desejar? A bênção que eu te dou, assim ele falou, se dirigindo para a árvore, que seja a vontade de Deus que todas as plantações que vierem de ti, que se derivam de ti, ou seja, desses frutos que a árvore rende, que eles têm sementes, e essas sementes eventualmente serão plantadas dando origens a outras árvores. Então a minha bênção é
que todas as plantações que se derivam de você sejam como você mesma, sejam igual a ti. Da mesma forma, na sua humildade, Rav Yitzhak disse para Rav Nachman, Afatá, você também, Bameh avarechecha, com que e como eu posso te abençoar? Im betorá, se eu vou te abençoar para que você saiba muita Torá, conheça muita Torá. Graças a Deus, você já tem Torá, você já tem bastante conhecimento. Im beosher, se eu então for te abençoar em riqueza material, que você tenha muita riqueza, graças a Deus, você já é próspero, você já é uma pessoa rica materialmente também. Im bebanim, se eu for te abençoar, que vocês tenham filhos, etc., graças a Deus, você já tem, já foi abençoado com uma prole, você já tem filhos. Então sabe qual será a minha bênção para ti, qual é a minha bênção para você? Ela yeiratzon sheyu tzetzaei me'echa kamocha. A bênção que eu te dou e te desejo é que todos os descendentes seus, todos aqueles que se derivam de você, todos os seus filhos e descendentes sejam como você, ou seja, estejam repletos de Torá, tenham bastante Torá, e sejam prósperos e ricos também, e sejam abençoados com belas famílias, e tenham muitos filhos. E aqui nós vemos dessa passagem talmúdica, quando falamos de pais e filhos, que no final das contas, uma pessoa pode ser muito bem sucedida em todos os aspectos da vida, materialmente falando, espiritualmente falando, e possuindo aquilo que há de melhor, inclusive uma bela família, etc. Mas no final das contas, o verdadeiro nachat, a verdadeira satisfação, o que é considerado uma bênção, não basta uma pessoa ter cultivado aquilo que é de bom e de melhor para si, ou até para os seus familiares, sendo ele um patriarca, um chefe de família, etc. A grande bênção ocorre quando se consegue passar tudo isso adiante. Quando esses valores que a pessoa cultivou, valores sagrados, de Torá, de ensinamentos, como também os bens e patrimônio que ela recebeu, quando ela consegue passar isso adiante e faz com que isso seja preservado e eternizado através dos seus filhos, através dos seus netos, através dos seus descendentes. Então, essa é a grande beleza do indivíduo, não só quando ele obtém e conquista tudo isso, mas essencialmente se diz onde está presente a bênção, quando conseguimos passar isso adiante para as próximas gerações, e essas próximas gerações mantêm os mesmos valores, as mesmas tradições, seguem pelo mesmo caminho. Então nisso reside a grande bênção divina.